Antes de tudo, se você curte histórias sombrias da Marvel, cheias de reviravoltas e versões alternativas bizarras dos nossos heróis, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino, porque hoje vamos mergulhar em uma das sagas mais insanas de todas, quando o Justiceiro virou um motoqueiro fantasma e servo de Thanos. Frank Castle era um homem destruído. Depois de perder sua família para o crime, ele virou o Justiceiro, um vigilante implacável que caçava bandidos com uma fúria incontrolável. Mas o que acontece quando esse mesmo homem sobrevive por eras, consumido pela dor, pela raiva e pela solidão? A resposta está em uma das histórias mais sombrias da Marvel, o dia em que Frank Castle aceitou um pacto com o inferno e se transformou no motoqueiro fantasma. Mas isso é só o começo. Em um universo onde Thanos venceu tudo e todos, restou apenas Frank, solitário, vagando por uma terra em ruínas. O tempo passou, e passou, até que Mephisto apareceu. O demônio, ciente da raiva ainda viva no coração de Castle, ofereceu um acordo: poder, vingança e imortalidade. E Frank, sem ter mais nada a perder, aceitou. A caveira flamejante substituiu o seu rosto, a corrente substituiu as armas, e assim nascia o motoqueiro fantasma cósmico. Mas isso ainda não era o suficiente. Vagando pela galáxia, Frank cruzou com Galactus, ferido, desesperado por ajuda para enfrentar o mesmo monstro que arrasou a Terra, Thanos. Frank, agora um espírito da vingança, propôs algo impensável: me torne seu arauto. Galactus hesitou, mas diante da urgência concordou, e então o Justiceiro virou também um arauto cósmico, motoqueiro fantasma com o poder do surfista prateado. E foi assim, com seus novos poderes, que ele finalmente enfrentou Thanos. Mas perdeu. Thanos mais uma vez provou ser imbatível, só que em vez de destruí-lo, ele fez algo ainda pior. Convenceu Frank a se juntar a ele. Disse que entendia sua dor, que juntos poderiam moldar um novo universo, e Frank cedeu. Pela primeira vez, não por raiva, mas por cansaço. Séculos de dor o haviam quebrado. A aliança entre Frank Castle e Thanos não era algo fácil de se entender, nem de se manter. A mente de Frank, já fragmentada pelos séculos de solidão e culpa, começava a criar um senso de moralidade totalmente distorcido. Ele já não via o bem ou o mal como antes. Para ele, punir o universo inteiro fazia sentido. Castigar os culpados, os omissos, os fracos, todos eram alvos. E Thanos, ciente da instabilidade mental do seu novo servo, usava essa loucura como arma. Ele soltava Castle em planetas rebeldes, deixava que ele espalhasse destruição em nome da paz. E o motoqueiro fantasma cósmico fazia isso com um sorriso no rosto em chamas. Mas a insanidade de Frank Castle escondeu algo mais profundo: dúvida. Em seu íntimo, ele ainda se lembrava dos filhos, da esposa, do homem que um dia foi. Às vezes, quando o fogo da caveira se apagava por um momento e ele olhava para o vazio do espaço, ele se perguntava se ainda havia um traço de humanidade dentro dele. E foi aí que tudo mudou. Um dia, ao visitar uma linha temporal alternativa, Frank se deparou com um Thanos criança, um bebê, indefeso, vulnerável. Ele poderia ter acabado com tudo ali, mas não o fez. Ele o levou. Sim, ele sequestrou o bebê Thanos e decidiu criá-lo, com a esperança de que, se moldasse aquele ser desde o início, talvez pudesse evitar a monstruosidade que ele se tornaria. Essa parte da história é um dos momentos mais insanos dos quadrinhos. O Justiceiro Cósmico como uma espécie de pai adotivo de Thanos. Ele tentava ensinar moral, justiça, autocontrole. Mas como você ensina compaixão a um futuro genocida intergaláctico? Spoiler, não dá certo. A criança cresceu e sim, virou o mesmo Thanos cruel e calculista. Talvez até pior, graças à influência deturpada de Frank. E o pior, o Frank do presente, servo do Thanos adulto, começou a entrar em conflito com suas versões alternativas. Multiversos começaram a se colidir. Em uma realidade, o Frank do passado tentava impedir os erros do futuro. Em outra, ele se aliava aos Guardiões da Galáxia para derrotar Thanos. Mas no fim, tudo levava ao mesmo destino: destruição. A Marvel, ao criar essa narrativa, brinca com o conceito de livre-arbítrio, redenção e insanidade. O Justiceiro sempre foi um homem à beira do abismo.
mas torná-lo um motoqueiro fantasma imortal, com poderes cósmicos e aliado a Thanos, foi uma jogada ousada. Essa história não é só sobre ação e pancadaria, embora tenha bastante disso. É sobre o que acontece quando o senso de justiça é levado ao extremo, quando o herói acredita tanto na sua missão que acaba se tornando aquilo que mais combatia. Frank Castle, o homem que puniu assassinos, virou o maior agente de destruição de todos os tempos. E o mais assustador, ele ainda acha que está fazendo certo. Se essa história te deixou boquiaberto, então é a sua vez de espalhar a palavra. Deixa o like, compartilha com aquele amigo que ama Marvel sombria, comenta aqui se você acha que Frank teve redenção ou enlouqueceu de vez, e claro, se inscreve no canal para não perder os próximos episódios dos Arquivos S.H.I.E.L.D. Até a próxima!